Deixa ele começar aqui. Ele não me informou ainda se começou a gravar, eu botei para começar. Ah, isso, a gravação foi iniciada. Então, pessoal, boa noite. Para quem vê depois, bom dia, boa tarde. Hoje estamos aqui com um encontro que nós não conseguimos ter da outra vez. Provavelmente, como vocês sabem, agora em maio, o pessoal do núcleo, eu estou voltando, eu estou fazendo pós-doc, eu estou voltando para a Rural agora em maio. E aí a gente deve começar com o nosso núcleo, voltar a fazer mais atividades presenciais. A gente vai manter de forma híbrida, afinal de contas, a gente tem a fanpage, a gente tem um canal do YouTube que a gente está botando para jogo, né? Para ativar, né? Então a gente está reorganizando isso, tá? Para funcionar, colocando para funcionar, reorganizando realmente isso tudo. Então, são coisas aí que a gente está reativando, tá? Então, eu vou estar voltando, mas a gente vai manter uma coisa híbrida também. Mas, independente disso, está chegando mais gente aqui, admitir. Então, uma das coisas que eu queria fazer era esse encontro com o Thiago. O Thiago é um dos líderes dos grupos da ABC2. Nós estamos vivendo um momento ímpar em relação aos grupos, com novidades. Eu já compartilhei, quem é do nosso grupo da Rural sabe que eu compartilhei algumas coisas, porque eu participei da última reunião dos líderes de grupo, né? Compartilhei algumas coisas, tenho sempre procurado colocar as coisas da ABC2 lá. Tem várias coisas legais que estão acontecendo. O Thiago está entrando de novo, porque eu acho que ele caiu outra vez, então ele entrou de novo aí. Então, a gente tem compartilhado as novidades da ABC2, o que a ABC2 está fazendo, e no tocante a grupos, mas aí vai ser bom, porque eu tenho certeza que o Thiago, podendo falar aqui agora, ele vai compartilhar algumas coisas dessas novidades, embora eu já tenha compartilhado umas lá no grupo, né? Mas eu achei super válido. Há pessoas... Eu convidei pessoas de outros grupos aqui do Rio, né? Tanto do FRJ, o ERJ também, né? Nós convidamos. Acho que você vai ter que compartilhar a tela de novo, Thiago. Deu alguma coisa aqui que subiu. Ah, voltou. Então, a gente está... Essa ideia é aproveitar, trazer o Thiago para falar, porque tem sempre pessoas novas chegando no grupo e às vezes o pessoal não sabe bem, né? Não entende bem o que é, de fato, a ABC2, o que é um grupo da ABC2. Então, essa foi a ideia de trazer o Thiago e aproximar, né? A gente já trouxe outras pessoas da ABC2 para palestrar, seja presencialmente ou online, mas eu acho muito importante também nesse exercício do próprio Thiago conhecer os grupos. Isso vai também estreitar mais, não só mais por isso, com essa nova maneira de trabalhar com os grupos que está sendo feita agora com a ABC2, com pequenos grupos, né? Grupos localizados, ou seja, tem o Thiago lá em cima, mas a gente vai ter grupos regionais, assim, mais ou menos, né? Grupos menores, com tutores. Tudo vai viabilizar uma maior interação e conhecimento da ABC2 acima, acerca dos seus núcleos, porque vocês vão ver aqui na palestra do Thiago que a ABC2 cresceu bastante, tem bastante núcleo, e para vocês também entenderem a importância da ABC2. A ABC2 só existe, funciona, porque a gente está aqui. Tá? O Thiago está caindo toda hora, ele está com algum problema, não sei se está vendo, o Thiago está caindo bastante. Mas, enfim, eu acabei fazendo esse preâmbulo todo. Thiago, conseguiu entrar de novo agora? Consegui, eu mudei o navegador, vamos ver se vai firmar. Ah, tá. Mas vamos começar. André, você está enrolado aí, eu sei, mas você consegue fazer uma oração para a gente começar? Ou não dá? Não sei se o André está ouvindo a gente. Acho que não. Não tem problema, eu oro então, porque acho que o André está lá enrolado também. Oi, Arthur. Me ouve? Ah, dá sim. Então, fazer beleza, a oração. Papai do céu, agradeço, Senhor, pelo esse momento, pelo encontro que o Senhor tem promovido aqui, junto com os colegas, com o Thiago, com o Marcos, com o Arthur, com o Bruno. Papai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração e o nosso entendimento para acolher aquilo que o Senhor tem transbordado na vida aí do Thiago. E principalmente, Senhor, que esse encontro seja um encontro revelador do propósito que nós temos no âmbito desses grupos. Te agradeço desde já por esse momento de comunhão e encontro, mesmo que virtual. Nós te agradecemos, Pai. Amém. 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 Tiagão, a palavra é tua, campeão. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhou? Apareceu? Sim, apareceu. Legal.
Então é isso. Primeiramente, vocês estão me ouvindo bem? Sim, te ouço, Bem. estou me ouvindo bem. Se Beleza. alguém tiver com dificuldade, pode falar no chat. Gente, vocês fiquem à vontade também para poder abrir o áudio. Somos poucos, né? Então pode abrir o áudio, pode interromper, pode perguntar para a gente conversar, tá bom? E é um prazer estar aqui. Obrigado, Arthur, mais uma vez pelo convite. É muito bom vê-los. O André e o Bruno, que eu conheço. Eita, pessoal, deu algum problema aqui. O Thiago está voltando. Ele deu uma caída lá. Vou admitir aqui de volta. Um pouquinho de paciência, aconteceu algum tilt aqui. Não deu algum erro, ele não conseguiu. Só um minutinho, pessoal. Oi, Thiago. Rapaz, apareceu uma mensagem diferente agora, falando que eu fui removido. Eu acho que eu apertei no botão, eu te removi sem querer. Porque, agora a culpa não foi minha. Tinha vários teus aí, eu fui na mesma lógica adiante, removeu o primeiro, mas já vi que isso não tem lógica. Não, então... então vamos retomar aqui. Pessoal, é isso aí. Finalmente, acho que agora vai. É muito bom estar aqui falando com vocês e falar um pouco sobre esse pedido que o Arthur me fez, né, de falar sobre, de fato, o que é um grupo de estudos. Ou seja, a gente não vai falar sobre ciência, sobre fé, necessariamente, né, nessa relação aí, mas a gente vai falar um pouco sobre, de fato, o que a gente quer dizer quando a gente fala em um grupo de estudos da ABC2, né? O que significa isso? Onde que a gente está? Né? Onde que vocês estão se metendo? Eu acho que todos nós que estamos aqui, né, a gente, de alguma forma, a gente já se deparou com esse dilema, né, entre ciência e fé, entre igreja e laboratório, ou entre igreja e universidade, né? Eu acho que é algo que nós temos todos, de alguma forma, uma experiência com isso, e isso tem sido debatido através de diversas formas, né? A gente tem muitos grupos de apologética, por exemplo, a gente tem muitos grupos que tratam, né, dos problemas de relacionamento do cristão na universidade, das questões da universidade e os desafios para a fé, enfim. A gente tem grupos que trabalham com isso, né? Por exemplo, a gente tem a ABU, a gente tem a CRU, né, a Cruzada Estudantil, que são grupos já sedimentados em muitas universidades. Eu acredito que na Rural também tem, né? Eu não tenho certeza. Mas muitos grupos nossos, inclusive, têm relações com a CRU, com a ABU, porque são ministérios que caminham juntos, né? Tem o Ministério Pockets, né, do Dunamis, que está no contexto lá de São Paulo, principalmente, em outros lugares também. Mas esse dilema todos nós vivemos. Muitos de nós, eu acho que vocês se identificam com isso, né? De, às vezes, falar que está indo para a universidade e ter aquele irmão da igreja mais tradicional, talvez, né? Que, cuidado com a universidade, ou a universidade tem esse perigo, né? Os perigos da universidade para a sua fé, ou ainda mais dependendo do curso que você vai fazer, né? Tipo, vai fazer biologia, como eu fiz, ou vai fazer história, ou algum curso de humanas, sociologia. Cuidado com essas coisas, né? Porque isso pode te levar para o ateísmo. E, enfim, e chegando na universidade, a gente encontra o contrário também, né? Mas você veio da igreja, o que você está fazendo aqui, né? Mas então você não acredita em nada que a gente está ensinando aqui, ou então você se depara com um professor que é extremamente debochado em relação a questões de fé, né? Como se aquilo fosse algo obscuro. E, enfim, nem todos vivemos isso de fato, né? Mas mesmo que a gente não tenha vivido, a gente já ouviu histórias. E aí isso gera justamente esse dilema, né? Porque é uma época, a época que nós chegamos à universidade é uma época de formação, né, de caráter, uma formação espiritual e de definições, né? De um ser humano que está chegando na vida adulta, de definir seu caminho como um discípulo de Jesus, de entender quem é você no corpo de Cristo, né?
de ter autonomia, e tudo isso gera muitos dilemas na nossa cabeça. De repente, a gente está diante desse mundo aberto diante de nós, né, com tantos caminhos, e a gente se pergunta, né, muitas coisas giram em torno disso, de como exercer a vocação que nós temos, né, a vocação cristã, de ser um discípulo de Jesus, de falar de Jesus, de falar do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, de como fazer isso com a minha profissão, com a carreira que eu estou perseguindo, com o trabalho que eu desenvolvo. Mas, quando a gente pensa especificamente, né, na carreira científica ou na vida acadêmica, seja desde do início de uma graduação até, por exemplo, quem já é professor ou quem é um bolsista de mestrado, doutorado, um pós-doc, alguma coisa assim. Como que eu vou conseguir conciliar esses campos? Né? Como que eu vou conseguir conciliar o meu chamado de vida cristã, de mandato cultural, com o meu trabalho enquanto alguém que está envolvido com ciência, envolvido com a academia de alguma forma, né? E sendo assim, como que eu posso, por exemplo, pensar em ser útil para a igreja? Como que eu posso pensar em ser útil para o próprio corpo de Cristo, né? Assim, como que eu vou servir, como que eu vou oferecer aquilo que eu tenho? Às vezes por exemplo, no meu caso eu estudei biologia, no meu mestrado e no doutorado eu trabalhei com botânica, minha área de especialização, e eu estudava bromélias. E aí, como que através do meu conhecimento com bromélias e com anatomia de plantas, de estudos microscópicos, eu poderia ser útil no corpo de Cristo? O que eu tenho a dizer para a igreja com aquilo que eu aprendi? Né? O que a igreja se interessa nesse conhecimento que eu tenho, que é um conhecimento tão específico? Ou como que eu posso servir a igreja através da minha formação, mesmo sem me preocupar tanto em falar sobre bromélias no púlpito da igreja, né? Tá, tudo bem, eu posso pensar de outras formas. Por causa desses dilemas é que a ABC2 surgiu, né? E a ABC2 exatamente tem essa missão, né? Tá lá no nosso site, tá no Quem Somos, né? Que tem a missão de operar como uma embaixada de sentido nesses dois universos, né? Da fé cristã e da ciência. E por isso ela pretende, né, promover um diálogo aberto, honesto e respeitoso entre esses dois campos. Por que essas palavras tão claras dessa forma, né? Eu acho que isso veio dessa forma porque talvez muitos de vocês já tenham sentido que muitas vezes, quando ciência e fé conversam, ou quando pessoas relacionadas a essas áreas estão tratando desses temas, o diálogo nem sempre ele é respeitoso, isso já mostra um problema de início. Mas tudo bem, às vezes ele pode ser respeitoso, mas nem sempre ele é totalmente aberto, as perguntas elas não são claras o suficiente, não há uma abertura para receber dúvidas que são desconcertantes, dúvidas que são difíceis mesmo. Eu acho que muitas vezes nossas igrejas, né, elas não estimulam tanto a dúvidas que possam ser colocadas, dúvidas legítimas, né, que aquelas coisas que mexem com o nosso coração, às vezes a gente tem que guardar elas porque a gente não acha abertura para expor essas dúvidas. Mas a gente precisa que essas dúvidas sejam colocadas, né? E que seja um diálogo honesto, ou seja, que a gente trate das coisas como elas são, que a gente compreenda o que está em jogo, que a gente compreenda o que as teorias estão dizendo, que a gente compreenda o que a ciência está dizendo, que a gente compreenda o que a teologia está dizendo, que a gente compreenda o que as doutrinas sagradas para os cristãos, para os evangélicos, estão de fato dizendo, e para que haja entendimento mútuo. Né? Por isso que esse diálogo ele precisa ser aberto, ser honesto e ser respeitoso. De forma que a gente busca o avanço do conhecimento integral acerca do homem, sua relação com Deus, com a natureza, a partir de uma perspectiva cristã. Ou seja, né, nosso relacionamento é com Deus, primariamente, uns com os outros e com a natureza ao nosso redor. E a gente precisa, né, como o Paulo fala dos ministérios de reconciliação, né, nos reconciliando com Deus, a criação toda se reconciliando com Deus e nós como agentes desse ministério de reconciliação. A gente precisa reconciliar essas relações. Isso tem que partir de nós, né? Então, tudo isso, que parece muita coisa, de fato está envolvido com uma missão da ABC2, né? De promover uma conversa de sentido
entre fé e ciência. Vocês estão aí comigo? Tá tudo bem? Eu caí? Não, né? Estou conversando com vocês. Arthur, você está aí? Pessoal? Tem alguém me ouvindo? Não? Sim. Ah, tá. Sim. É porque às vezes... Nós ouvimos você, tá? Oi? Nós ouvimos você. Ah, que bom, não. É porque às vezes fica todo muito silêncio, e aí já aconteceu comigo, gente, olha, aconteceu isso comigo uma vez. Aconteceu de cair a conexão, e eu continuar falando, e depois de uns 10 minutos eu descobri que tinha caído, e não tinha ninguém me ouvindo mais. Eu não lembro qual que era a plataforma, mas eu sei que era uma plataforma que não dava para saber que você tinha caído. Isso aconteceu. Mas isso Uma foi vez mais do... no estudo também senti isso. Tem alguém aí? Pois é. É importante, de vez em quando, vocês darem um joinha. Mas, enfim, a ABC2, ela foi criada nesse contexto, né, com essa missão. E ela é uma associação privada, sem fins lucrativos, mas é uma associação justamente porque as pessoas podem e devem, né? Nós queremos que as pessoas se associem à ABC2. Nós temos uma anuidade, por exemplo, né, que ajuda a manter os trabalhos que nós fazemos e tudo, e que confere esse caráter de que a pessoa que é um associado, ela faz parte daquilo e ela pode contribuir com a ABC2 de várias formas, né? Inclusive participando das assembleias, participando dos orçamentos, dos projetos, de alguma forma, estando por dentro do que está acontecendo. Então, ser um associado tem muitos benefícios, né? Inclusive os descontos que nós damos e tal, no que nós oferecemos. E a história da ABC2 era muito interessante, porque ela começa... ela foi fundada oficialmente em 2016, eu acho que o Arthur devia estar lá, né, em São Paulo, Arthur, nessa época, não? Mas 2016 teve a primeira conferência... Eu posso dizer que eu sou sócio fundador. Legal, isso é legal. Esse é um privilégio que eu não tenho. Eu não pude ir. Paulo, cara. Eu não pude ir, eu tive um concurso para uma universidade, eu acabei não passando no concurso. Falei, puxa vida, eu devia ter ido. Seria sócio fundador. Mas, isso foi em 2016, novembro de 2016, foi lá no Mackenzie, no auditório do Mackenzie. Mas as conversas e muitas coisas sobre a ABC2 já caminhavam desde muito antes, né? Não sei se todos vocês já viram o livro O Teste da Fé, deixa eu ver se está aqui. O Teste da Fé, esse livro aqui, foi lançado pela editora Ultimato, talvez tenha sido a primeira iniciativa brasileira para esse caminho, né? Foi traduzido pelo Guilherme de Carvalho, que é o nosso presidente atual, e o Guilherme traduziu esse livro para trazer um pouco, né, dar uma iniciação a esse debate entre fé e ciência, com essa perspectiva de diálogo, e a editora Ultimato bancou, né, também essa ideia, comprou a ideia e publicaram um livro, e trouxeram a Ruth Mankiewicz, que é a editora desse livro. Esse livro tem vários depoimentos de cientistas diferentes, de diferentes áreas. Tem o Francis Collins, o Alistair McGrath, o John Polkinghorne, tem cientistas de renome internacional, cristãos, e cada um dando testemunho sobre sua fé. Como que ele relaciona a sua fé com a área de pesquisa que ele tem na universidade, a sua área de trabalho, né? E como que ele visualiza isso, como que é a caminhada de fé dessa pessoa. Então, esse livro foi muito interessante, foi lançado em 2012, 2013, e a partir daí começaram a chegar algumas pessoas conversando sobre esse tema. Só um parênteses, quem nunca viu esse livro, vale a pena conhecer, e vale a pena, inclusive, para estudar no grupo. É um livro bacana de poder pegar os depoimentos, os testemunhos do pessoal aqui. Existe uma série de vídeos que são complementares aqui, né, com material complementar do livro. Está disponível, inclusive, no nosso site, no nosso canal da ABC2 no YouTube. E vale a pena compartilhar com o grupo isso também. São formas boas para poder começar, né, quem está iniciando nessa caminhada aí de fé e ciência, e ver o que outras pessoas têm a dizer sobre isso. A partir daí, a gente teve um encontro, né, entre algumas pessoas, o Guilherme de Carvalho, depois ele encontrou com o Roberto, encontrou com o Gustavo Assi, que tinha contato lá com o pessoal da Inglaterra, porque o Gustavo
fez uma parte do doutorado lá, se eu não me engano, e teve contato com pessoas lá que trabalhavam com isso. E, aos poucos, isso foi sendo trazido para o Brasil. E, de repente, teve um edital da Fundação Templeton, e esse edital era para iniciar trabalhos, era para aprovar projetos, né, para fomentar iniciativas que trabalhassem sobre fé e ciência na América Latina. Né? Isso é uma iniciativa que existe muito forte já em países de língua inglesa, e a Templeton é uma fundação que financia esse tipo de trabalho. E eles falaram com um pessoal que eu conhecia daqui do Brasil, olha, tem um edital aberto para a América Latina, eu acho que vocês deveriam concorrer, que eu acho que vocês têm chance de ganhar. E assim nasceu a ABC2, né? O Guilherme, o Roberto, o Gustavo e alguns outros, eu acho que se reuniram ali em 2014, se eu não me engano, submeteram o projeto para o edital, passou um tempo, o projeto foi aprovado, e esse projeto deu subsídios para que a ABC2 pudesse ser fundada. Então, a partir de 2015, começaram os trabalhos da ABC2, o pessoal começou, né, a organizar algumas coisas, a viajar, né, e uma das ideias principais nesse momento era que o trabalho não ficasse confinado em Belo Horizonte ou em São Paulo, mas que o trabalho de conversas sobre fé e ciência pudesse espalhar o Brasil, né? Que a gente tivesse núcleos chave em todas as regiões do Brasil, mesmo que não fossem todos os estados, mas que fossem todas as regiões do Brasil, onde se tivessem os núcleos da BC2 para trabalhar sobre fé e ciência, ou seja, já havia um entendimento muito forte de que o trabalho, né, deve ser com pessoas que se encontrem e discutam sobre essas questões, que aprendam juntas e que sejam catalisadoras desse assunto nas suas regiões. Então, foi assim que a ABC2 nasceu, né? Existia tanto a ideia de trazer material, trazer conteúdo, traduzir livros, né? Aqui atrás vocês devem estar vendo, tem os livros da ABC2 ali. A primeira série que foi publicada com a editora Ultimato, são 12 livros, hoje a gente já tem mais de 6 com a editora Thomas Nelson, então a gente já está aí com mais de 20 livros, além de livros extras, né? Então a gente já tem mais de 20 livros que a gente trouxe para o Brasil e que a gente tem trazido para oferecer material em língua portuguesa, né, para o público nacional. Existe muita coisa sobre isso em língua inglesa já publicada há muitas décadas, mas parece que nada disso chegava aqui. Essa abordagem de diálogo entre fé e ciência não chegava aqui. Então, um dos pilares da BC2, ou um dos objetivos, era trazer isso, era colocar esse debate na nossa mesa. Então, os livros serviram para isso, vários eventos de seminários e tal, para isso também, e a formação dos grupos. A formação dos grupos era parte de um tripé, né, de atuação da ABC2 desde o começo. E esses núcleos que foram abertos no Brasil, eles, de início, a ideia era ter 10 núcleos, né? E ao longo aí de 2015, 2016, quando foi fundada na conferência, e 2017, a ideia era que a gente tivesse entre 10 e 12 núcleos estabelecidos e firmes, né, em diferentes regiões do Brasil. E daí nasceu um grupo de Belo Horizonte, nasceu um grupo em São Paulo, nasceu um grupo no Rio, né? O Bruno hoje está como líder do Grupo do Rio. O Grupo do Rio já existe há muito tempo, né? Eu não sei se o Grupo da Rural é tão velho quanto o grupo lá da UFRJ, ou se o Grupo da Rural surgiu depois, Arthur, não lembro. Mas eu sei que é um grupo que vem desde cedo, né? Cara, o nosso grupo, ele começou, se eu não me engano, tem que ver certinho, mas se eu não me engano, ele começou em 2017, entendeu? Imagino que seja. Eu sei que foram se formando esses núcleos, aí tem um núcleo em Curitiba, em Recife, mas a coisa mais impressionante é que ao longo dos anos, e desses primeiros anos, o plano que era de ter entre 10 e 12 núcleos, de repente a gente tinha mais de 20. E de repente já estava com 40, e de repente estava com 50. Em 2019 a gente tinha 50 grupos espalhados pelo Brasil. E isso mostrou a força desse trabalho e a demanda que nós tínhamos de pessoas sedentas por
estar dentro desse debate, por estar aprendendo a dialogar fé e ciência, aprendendo a lidar com esses temas. E dentro desses propósitos, né, da ABC2, a gente tem aí elaborados 4 pontos principais que a ABC2 estabeleceu como propósitos desde o início da sua fundação, né? O primeiro deles é, de fato, o que eu tenho falado aqui já, né, do diálogo entre fé e razão, né, ou entre teologia e ciência, ou entre religião e ciência, de alguma forma, de desenvolver e promover visões cristãs bíblicas sobre a natureza, o escopo e as limitações da ciência e sobre as interações entre ciência e fé, né? Então, esse é um desafio muito grande. É algo que a gente não... E é muito interessante perceber, inclusive, as primeiras conversas, as primeiras palestras que a gente fazia, que eram oferecidas sobre isso, a gente estava tateando também, né? Ou seja, a ABC2 ela não começou sabendo, ela começou ajudando a encontrar um caminho, né? E para que a gente estudasse junto, para que a gente fosse aprendendo junto, né? E entender o que é isso, o que é promover uma visão cristã bíblica sobre a natureza. Onde que nós vamos procurar autores que falam sobre isso, né? O que já foi falado sobre isso e como que nós podemos aprender com o que já foi dito sobre isso, né? Existe, na verdade, a grande pergunta é, alguém já falou sobre isso, né? E onde encontrar boas respostas? Tem isso também, né? E eu acho que é algo que quem está envolvido com ciência de forma integral, assim, fazendo seus projetos aí nas universidades, tem isso, né? Tipo, uma coisa é fazer boas perguntas e outra coisa é encontrar boas respostas, né? Então, muitas vezes a gente tem boas perguntas, mas a gente não encontra respostas satisfatórias. A gente quer encontrar boas respostas. Então, estabelecer esse diálogo não é algo fácil, não é algo óbvio, e é algo que exige de nós anos e anos e anos de caminhada. Eu acho que uma das coisas incríveis assim de perceber na ABC2 e com a gente que já caminha mais tempo, né, é perceber que é um aprendizado contínuo. É algo que a gente nunca vai ter uma resposta definitiva e existem questões que a gente sempre está aprendendo mais e de repente a gente aprende uma coisa nova. Ou de repente a gente vê um autor que a gente nunca tinha visto que traz uma perspectiva diferente. Então, o trabalho de fé e ciência ele é uma caminhada para a vida toda. Mas o outro propósito é a questão de missionalidade, é de encorajar cristãos engajados na atividade científica a manter uma fé pessoal ativa e comprometida com a igreja local e com a comunidade intelectual cristã. Isso é muito importante, isso é muito interessante também de pensar, porque parece que durante muito tempo a gente não cultivou essa ideia de uma comunidade intelectual cristã. Parece que as pessoas que estavam engajadas com a academia, elas se restringiam à academia e ou elas eram ignoradas pela igreja, ou elas próprias ignoravam a igreja, mesmo estando na igreja, né? É difícil a gente olhar para as nossas igrejas e reconhecer, isso até hoje, né? Que entre os membros ali existe um cientista. Ou saber que aquela pessoa que está ali está envolvida com ciência de alguma forma, um médico, que às vezes o médico ele está ali, a única forma que ele tem de ajudar é oferecendo uma consulta, uma receita para um remédio para um irmão que está com necessidade. Mas ele, dependendo do médico, ele é uma pessoa que está envolvida com ciência. Ou um advogado que está envolvido com a ciência jurídica. Ou alguém que é um professor universitário. Muitas vezes essas pessoas estão nas igrejas e elas ficam secretas, né? A gente não sabe que essas pessoas estão ali, né? E muitas vezes elas não sabem o que fazer com aquilo que elas têm. O que a gente quer fazer é justamente encorajar essas pessoas, esses cristãos, a manter a sua fé e estarem comprometidos com a sua igreja e saberem que podem servir a igreja com o que eles têm, com aquilo que eles desenvolvem durante a semana, com aquilo que eles aprenderam durante a graduação e pós-graduação e daquilo que eles fazem enquanto professores universitários, etc. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. Mas o outro propósito é algo que também nos foge muito, que é estimular a contemplação da beleza e da glória de Deus na criação por meio da ciência. Ou seja, é mostrar para pessoas que fazem ciência que você pode contemplar a glória de Deus através do processo de fazer ciência.
né? Como se aquilo... evitar essa ideia de, muitas vezes, que aquilo é algo frio ou aquilo é algo distante da igreja ou é algo distante da teologia, né? Como se fosse algo que simplesmente é reproduzir protocolos. E não é, né? Assim, talvez vocês já tenham tido experiências de se deparar com coisas que a única coisa que você pode fazer depois de enxergar alguma coisa, depois de descobrir ou de entender algo muito complexo, é dar glória a Deus. E é estimular isso mesmo, né? Que a gente consiga olhar, inclusive para as tabelas que às vezes afogam a gente, né? E ver a glória de Deus, ver beleza naquilo. E cultivar a gratidão, a oração, no dia a dia da academia e do laboratório. Ou seja, não ser aquela pessoa que parece uma coisa mais esquizofrênica, assim, né? Que durante a semana é cientista, durante o domingo é o crente, mas não consegue misturar as coisas. Não, né? Você é crente no laboratório, você é um servo de Deus no laboratório, você é uma pessoa que glorifica a Deus com o seu trabalho e que se lembra de Deus dentro do laboratório. Isso faz toda a diferença. E isso mostra que você pode ser um cristão dentro da universidade e você não precisa simplesmente se restringir ao domingo, né? Essa é uma visão que acaba sendo muito comum, né? Muita gente acaba entrando na universidade, às vezes, e é alertada, né? Ou acaba desenvolvendo métodos de falar, não, eu vou aprender isso aqui porque eu preciso aprender isso aqui para passar na prova. Mas eu não vou... Isso não serve para mim porque minha fé é outra coisa. Não, isso é muito estranho. Né? Não tem, no final das contas, não tem como você viver essa vida dúbia, ou esse paradoxo. Isso vai chegar a um ponto que a mente não consegue mais separar e você vai ter que tomar uma decisão. Né? Para algum lado você vai ter que caminhar. Então a gente precisa recuperar isso, recuperar essa vida cristã que é integral. Ela é na igreja, ela é durante a semana, ela é no domingo e nos outros dias, da mesma forma. E, finalmente, né, esse último propósito de ajudar cristãos que estudam ciência e líderes eclesiásticos a integrar a sua crença religiosa e o estudo científico. Ou seja, né, mostrar que tudo isso faz parte de uma coisa só, né, que é o estudo da realidade ou da criação, né, daquilo que Deus criou. Tanto o que a gente faz na igreja, tanto que o teólogo faz quando interpreta as escrituras, quanto o que o cientista faz quando ele interpreta a natureza, eles estão interpretando aquilo que Deus criou, aquilo que Deus revelou para nós de alguma forma. Né? E por isso, esse conhecimento deve ser integral, ele deve estar junto, deve caminhar junto, porque dissociar uma coisa da outra só empobrece o que a gente está fazendo. Né? Dá para dissociar? Dá para dissociar. Mas a análise que resta ao final é uma análise pobre. Então, a gente fica aí, né, nesse meio do caminho entre fé e ciência, mas tentando conciliar essas coisas. E essa conciliação, ela nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Eu acho que o maior exemplo de tentativas de conciliação é quando a pessoa lê lá o Gênesis 1 e tenta conciliar com os achados da ciência, né, e sempre dá alguma confusão, porque você não consegue conciliar tudo de forma tão paralela, né? E aí você começa a ter dificuldades e tal. E essas questões da criação, o Gênesis 1 e a criação e a ciência sempre é onde tem mais confusão, né? Mas não só, né? Existem pessoas das áreas das humanidades, existem pessoas de diversas áreas diferentes, do estudo de história, por exemplo, e das ciências exatas. Enfim, existem muitas áreas, ou, na verdade, todas as áreas que a pessoa está caminhando, ela vai tentar conciliar de alguma forma. Como que isso vai ser feito que é o nosso desafio. E é por isso que a gente vai tentar construir esse diálogo, né? E o primeiro ponto para construir esse diálogo é reconhecer que nós lidamos, ao mesmo tempo, com ideias e com pessoas. E isso é algo que a gente deve ter sempre em mente. Para construir esse diálogo, muitas vezes a gente está relacionando essa questão de nós dialogamos com aqueles que nós discordamos, né? Então, nós dialogamos com ateus, nós dialogamos com pessoas de outra religião, nós dialogamos com professores na nossa
sala que discordam de nós, ou nós dialogamos com cristãos que têm diferentes ideias também, né? Diferentes posturas e percepções. E esse é um desafio, né? Conversar com pessoas. Pessoas, como a gente aprende na Bíblia, pessoas precisam ser amadas, né? Nós devemos amar o nosso próximo. Então, a gente precisa desenvolver esse diálogo, entendendo que esse diálogo só é desenvolvido em amor. Mas a gente dialoga também com ideias, né? Ideias conversam entre si. Muitas vezes nós concordamos com a pessoa e nós discordamos da ideia, ou vice-versa, né? Enfim, quando a gente pensa no que está em jogo, as coisas são muito delicadas, né? A forma como nós conversamos, o que nós estamos dizendo, o esforço que nós fazemos em tentar entender o que o outro está dizendo, ou tentar se comunicar melhor, né? É o que a gente fala aí de fazer essa tradução, né? Fazer essa tradução é essa coisa de fazer com que o que nós estamos falando seja compreensível para o outro e de tentar um jeito de entender o que o outro está dizendo. Se vocês pararem, não sei quem aí que tem experiência de Twitter, o Twitter é uma rede social que eu uso bastante, gosto muito. Então, quem está ali no Twitter quem já viu, né, vai ver que é uma rede social onde parece que ninguém entende ninguém, justamente porque cada um fala o que quer, da forma como quer, e não se preocupa em tentar entender o que o outro está dizendo, né? E aí você tem pessoas que xingam as outras, e você tem todo mundo chama e fala que o Twitter é a rede do ódio, né? Porque o Twitter ele é assim, as pessoas escrevem e não se preocupam em como, muitas vezes, né, não se preocupam em como comunicar da melhor forma, e principalmente em como entender que do outro lado, né, o receptor dessa mensagem é uma pessoa, e como que eu vou amar o meu próximo, sendo que o meu próximo muitas vezes é alguém que está do outro lado de uma tela que eu não estou vendo, né? São só palavras que estão ali numa rede social. Então esse é um grande desafio nosso, né? Fazer essa tradução. Como cristãos entender que o outro, aquele que vai ouvir o que nós temos a dizer, ou aquele para quem nós queremos fazer uma pergunta, ou para aquele que nos faz uma pergunta, ou que tem uma dúvida legítima, ou que tem um dilema muito grande, é alguém que, antes de tudo, precisa ser amado. Eu preciso amar aquela pessoa para poder me relacionar com ela, e estabelecer um relacionamento é algo que demanda energia, né? Demanda tempo, né? Demanda o que a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão aí me ouvindo falar, e eu estou aqui falando para vocês, e a gente está tentando aprender juntos a como lidar com isso. Então, o debate de ideias é sempre mais do que um debate de ideias. É muito fácil discordar de ideias, mas aí quando você vê pessoas debatendo ideias, você vê que elas vão ficando acaloradas, e de repente as ideias ficam para trás, as pessoas estão querendo bater uma na outra. Então, um debate de ideias ele precisa ser sempre muito bem pensado. E ele exige muito de nós, e exige que a gente, muitas vezes, dê a outra face, muitas vezes dê um passo atrás, para a gente saber onde que a gente quer chegar, né? E nem sempre a gente deve vencer um debate. Isso é algo que a gente tem falado muito também, né? Essa ideia de debate, essas semanas para trás aí, não sei se vocês estão por dentro dos debates entre fé e ciência, mas nas últimas 2, 3 semanas teve muita coisa sobre isso, né? Na semana passada teve um debate naquele podcast de formato de mesas, né? Os MesaCasts. Teve um no Inteligência Limitada, que eu acho que foi o último, que teve semana passada, que entre o Iago Martins e o Pirula, né? Um cristão e um ateu. E quem viu que deu 9 horas de conversa. Então, o pessoal está empolgado para conversar sobre fé e ciência, né? Teve um outro que também saiu recentemente, do Rodrigo Silva, que é cristão, é adventista, né? Irmão nosso, com o Rodrigo Sacani. O Rodrigo Silva com o Sérgio Sacani. O Sacani é ateu, ele é um divulgador científico da área de cosmologia, e também deu uma conversa lá no Flow, no podcast Flow. Antes disso, teve lá no Flow também, teve o Marcos Eberlin e o Rodrigo Silva. Então, esse tema, ele está aí, né? Tá muito presente no dia a dia, e, curiosamente, a gente está num momento em que isso está tendo muito apelo popular, pelo menos nesses podcasts.
Mas a gente vê nesses podcasts e nas reações aos podcasts e no engajamento que isso gera, como é difícil falar a mesma coisa, como o formato de debate é um formato pesado e que nem sempre gera os frutos que a gente pretende, nem sempre ele transforma alguma coisa, né? Muitas vezes a pessoa que está ali, ela está falando já para os que acreditam nela e o outro lado está falando para os que acreditam nela, e na verdade ninguém sai vencendo, né? Uma pessoa já tinha seus seguidores, a outra pessoa tinha seus seguidores e continuam tendo os mesmos seguidores, ninguém converte ninguém num debate, assim. Essa é a minha impressão. E aí a gente se pergunta, né? Como fazer isso de uma forma melhor? Né? Lá no nosso grupo de líderes da BC2, o Arthur já andou falando bastante sobre isso também, né, Arthur? A gente, de vira e mexe, surge lá esse assunto sobre o que a BC2 deve fazer, o que a BC2 não deve fazer. Também, nós temos bastante debates quentes lá também. Mas sobre muito disso, né? Será que a BC2 deve entrar nos debates? Por que a BC2 não entra nos debates? Porque não já bota mandar uma um nota, representante. porque não é isso. É aquela coisa. Eu, particularmente, acho que essas coisas têm. A BC2, quando foi necessário, ela colocou sua posição, suas notas, num momento muito assim, sui generis. Eu acho que a BC2, como você está mostrando aí, vai mostrar mais coisas, está fazendo a coisa certa de tem podcast que a BC2 desenvolve, Academia BC2, toda essa questão dos grupos de estudos. E eu acho assim como já teve a oportunidade do Gustavo Assi, por exemplo, ir até em mídias mais abertas, se a oportunidade surgir, ótimo, mas eu não acho que a minha opinião que a gente tem que ficar cavando para dar um react, né? Cavando para dar uma Exatamente. resposta. Eu acho que a postura não pode ser essa. Isso é clickbait, né? O convite, né, a oportunidade de falar para um grande público é maravilhoso, né? A gente ser conhecido e poder dar uma contribuição e mostrar que existe a BC2 e que a BC2 tem uma proposta diferente. Mas, de fato, a gente quer mostrar isso, que existe uma forma possível, né? Mesmo que seja uma forma, às vezes, que gera menos engajamento ou uma forma mais lenta, mas a gente sabe que muitas vezes nós estamos fazendo um trabalho de base, um trabalho de plantar sementes, né? E nesse ponto, né, a gente tem esse outro pilar, né? Se o primeiro pilar é o diálogo de ideias e de pessoas, isso vai acontecer apenas, ou isso vai acontecer de forma saudável e sustentável apenas se nós construirmos uma comunidade, né? Ou seja, essas ideias ideias vão florescer, argumentos vão ser desenvolvidos, o aprendizado vai acontecer apenas em situação de comunidade, né? É algo que é muito diferente daquela ideia de um autodidata, ou daquela pessoa que caminha sozinho, aquele cavaleiro solitário que tem um tema e vai desenvolver aquela coisa pro resto da vida e vai ser aquele nome único que vai todo mundo sempre procurar e que vai ser o arauto daquele assunto ou daquela temática, e que muitas vezes não cria nem um discípulo, né? Ou quando muito cria seus discípulos, mas ele não é um igual, ele é sempre aquele que é o nome, a pessoa iluminada, sabe? E a gente entende que não é assim, não deveria ser assim, né? O conhecimento, ele não é de uma pessoa que se desenvolve mais do que as outras desse jeito, né? O conhecimento, ele é construído em comunidade justamente porque é numa comunidade que a gente vai ser corrigido, que a gente vai ser confrontado com visões divergentes, que a gente vai aprender a lidar com isso, que a gente vai ficar desconcertado com outras pessoas que às vezes sabem mais do que nós, ou desconcertado, ou em dúvida, porque talvez alguém traz uma pergunta que você nunca recebeu antes, ou uma perspectiva que você nunca viu antes, e aquilo te desafia a ir além, te desafia a olhar para, opa, nunca vi isso desse jeito, ou aquela pergunta que você muitas vezes pode olhar e falar, nossa, mas essa pergunta não pode ser feita, isso está fora de cogitação, e de repente você vai, por que isso está fora de cogitação? Será que não se pode perguntar isso, né? E aí a gente percebe como que existem tantas pessoas com tantas dúvidas e que elas não conseguem ter um espaço para tirar suas dúvidas. E muitas vezes isso está por trás
do fato de muitas pessoas terem dificuldade com a igreja, de muitas pessoas terem se afastado da igreja, muitas pessoas acabado por adotar outras visões de mundo, porque elas viram que na igreja não havia espaço para ela. Então, construir essa comunidade, ela vai envolver dois movimentos, né? Um movimento para dentro e um movimento para fora. Esse movimento para dentro tem muito a ver com isso, né? De como que dentro da comunidade nós vamos nos relacionar uns com os outros, né? Como que nós vamos aprender a ceder, como que nós vamos aprender a ouvir, como que nós vamos aprender que nós não temos as respostas para tudo e nós precisamos do conhecimento que está no outro, né? Essa ideia de conhecimento ela é muito curiosa, porque é impossível que nós tenhamos conhecimento de tudo, né? E, na verdade, é muito perigoso quando a gente vê perfis de pessoas assim, que têm conhecimento de tudo. Na verdade, o nosso conhecimento, ele é comunitário. Se você pega a própria estrutura da sabedoria na Bíblia, como ela sempre é uma sabedoria comunitária, né? Ela é desenvolvida ali, e aí os livros de sabedoria, né, o povo de Israel e tudo mais, sempre tem esse contexto de sabedoria comunitária. Como aqui em casa, eu sempre falo com a minha esposa, né? Tipo, eu falo para ela, olha, eu não preciso saber disso porque eu sei que está na sua cabeça. Então, a cabeça dela é uma extensão da minha. Eu não preciso guardar na minha. Eu sei que eu estou guardando um conhecimento que eu não preciso ter aqui dentro, eu guardo na cabeça dela. E eu falo isso com ela. Olha, eu não vou guardar essa informação, eu não vou guardar essa data do médico, eu não vou saber disso, porque eu sei que eu estou te dando essa obrigação. Você sabe disso, você me informa. E a gente caminha assim, nós dependemos de outras pessoas para terem informações, e numa comunidade, cada cabeça, né, e aquela comunidade acaba se tornando um grande cérebro, por assim dizer. E existe, inclusive, pesquisas recentes da neurociência que mostram isso, né? Aquele livro, como é que chama? Um livro que foi lançado recentemente, que a gente lançou com a Thomas Nelson. Nossa, esqueci o nome. Cognição Estendida? É da Cognição Estendida. Deixa eu ver o nome do livro, eu sempre esqueço o nome dele. Expandindo a Vida Cristã, esse aqui, ó. Expandindo a Vida Cristã, como a cognição estendida fortalece a vida da igreja. É exatamente essa ideia, né, de como que nós, em comunidade, nós aprendemos juntos e desenvolvemos a sabedoria. E essa ideia de desenvolver sabedoria, de desenvolver um caráter cristão, tem a ver com o fato de dessas comunidades, ou de comunidades que são incubadoras de virtudes e virtudes intelectuais. E quando a gente fala muito, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre virtudes intelectuais, a gente está falando nada mais do que de virtudes cristãs, né? A gente está falando do fruto do Espírito, né? De alegria, de paciência, de questões que dizem respeito à forma como nós nos portamos em relação ao nosso próximo, e que, em última instância, vão nos ensinar a amar o nosso próximo. Então, a virtude da honestidade, a honestidade intelectual, né, de reconhecer, por exemplo, que eu não sei, ou de reconhecer que eu estava errado com alguma coisa e o outro estava correto, ou de olhar ou de tratar uma questão científica, uma questão teológica, da forma como ela deve ser tratada, né, dentro dos termos que estão ali. Isso é a honestidade intelectual. De um problema que muitas vezes nós vemos, né, de pessoas que questionam ou combatem ideias que, na verdade, estão combatendo ideias de forma equivocada, né? Estão combatendo espantalhos, que a gente chama. Ou, por exemplo, uma virtude intelectual muito importante, que é a virtude da humildade, de reconhecer que não sabe, de reconhecer que o outro tem algo a me ensinar, de reconhecer que eu não vou estar aqui dando sermão para todo mundo o tempo todo, né? Mas de reconhecer que nós temos nossas limitações, que eu não tenho tempo para ler um livro. A humildade intelectual é muito importante. A perseverança ou a paciência para poder começar a estudar alguma coisa e, aos poucos, conseguir chegar em algum lugar, né? Mas, às vezes, reconhecer que aquilo vai demorar, que ter uma resposta nem sempre é fácil. Então, um grupo, ele vai se desenvolvendo assim, como uma incubadora de virtudes intelectuais, onde a gente vai aprendendo a ter uma postura diferente. E essa postura, ela deve mudar o nosso relacionamento na universidade, o nosso relacionamento na igreja, o nosso relacionamento uns com os outros,
E isso vai oferecer um bom testemunho para as pessoas que nos veem, né? E aí, voltando na ideia dos debates, né? Quantas vezes a gente, às vezes, vê um debate de um cristão, e um cristão, num debate, ele acaba trocando os pés pelas mãos, e ele começa a falar muitas coisas que você fica, meu Deus, essa pessoa, ela é cristã? Mas ele está falando essas coisas assim? E como assim, né? Ou a gente vê alguém falando numa sala de aula, ou a gente vê no Twitter, por exemplo, né, como eu falei, muitas pessoas atacando uns aos outros, e fala, puxa vida, mas essa pessoa, ela é cristã, ela está defendendo um ponto de vista cristão, mas a forma como ela está fazendo isso é tão tóxica, ou ela é tão danosa, que ela está pecando ao fazer isso. Ah, mas não vale tudo para defender a doutrina da Trindade? Não, não vale tudo para defender a doutrina da Trindade. Você não pode pecar simplesmente porque você está defendendo uma doutrina que é muito cara para você. Eu acho que essa é a grande questão. A forma como nós transmitimos a mensagem, ela conta tanto quanto a mensagem. Então, não adianta eu estar aqui... não, mas é porque eu tenho muito zelo pelas escrituras, eu tenho muito zelo pela teologia cristã evangélica, pelos reformadores. E aí, por causa disso, eu estou autorizado a não amar o meu próximo? Não, de forma alguma. Né? Inicialmente, eu preciso amar o meu próximo, depois eu vou jogar argumentos. Né? Mas, muitas vezes, nós trocamos os pés pelas mãos mesmo. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos de comunidades que nos ajudem a crescer diante de Deus, para que a gente possa aprender a dar um bom testemunho. E fazendo isso, nós vamos estar comunicando a mensagem do Evangelho. E aí entra a segunda parte, né? Porque se internamente existe esse fortalecimento, o aprendizado e essa caminhada, essa comunicação que eu falei, né, esse testemunho do Evangelho, tudo, é o que a gente tem para fora, né? É quando aquilo que foi cultivado internamente vai sair do casulo. E aí a gente tem esse desafio missional. É como que nós, em comunidade, nos nossos grupos, dentro dos nossos grupos e junto com outros grupos, e é por isso que lá no começo, né, foi tão importante para a BC2 começar esses núcleos no Brasil todo. Ou seja, não é um trabalho centralizado em Belo Horizonte, ou em São Paulo, ou no Rio, mas é um trabalho do Brasil todo, de pessoas que estão no Rio, pessoas que estão no Sul, pessoas que estão no Nordeste, pessoas que estão em Brasília, pessoas que estão em Manaus, que vivem as suas realidades, que têm as suas comunidades locais, que têm as suas igrejas, que são igrejas diferentes, que têm tradições evangélicas, protestantes ou cristãs diferentes, que têm desafios diferentes, né? Pensa talvez um grupo de estudos que está lá em Manaus, que tem várias questões locais em relação à Amazônia, em relação a povos ribeirinhos que talvez estejam no entorno de alguma forma, e um grupo que esteja no coração da cidade de São Paulo, ou um grupo que esteja dentro de uma universidade, como o grupo da Rural. Cada um desses grupos tem desafios diferentes. Então, não tem como a fórmula ou os desafios da Rural ditarem o que vai se fazer lá em Teresina. Entende? Nós precisamos de entender localmente quais são as dificuldades. Será que nesse lugar específico existe uma dificuldade de lidar com esse tema dentro da igreja? Existem lugares onde nós podemos servir e oferecer alguma coisa para o contexto dentro da igreja mesmo? Ou será que nesse lugar existe um desafio mais no contexto da universidade, e nessa universidade existe um espaço que nós podemos ocupar para falar sobre isso? Ou será que existe um outro contexto que nós podemos atuar de outra forma? Ou seja, existem muitos desafios e, por causa disso, existem muitas formas com as quais nós podemos nos engajar com essas questões, né? Ou seja, existe algo que unifica tudo, que é a necessidade de realizar esse diálogo e de cumprir aqueles propósitos que eu mostrei no começo, né? Da vida cristã integral, de contemplação da beleza, de glorificar a Deus. Isso unifica todo mundo. Nós queremos fazer isso. Nós queremos fazer isso também de forma local. Nós queremos fazer isso diante das necessidades e das demandas de cada um dos lugares em que nós vivemos, e como que nós podemos catalisar esses trabalhos, né? Será que na minha igreja eu posso ser uma pessoa que vai ser um centralizador desse tema ali e chamar os jovens?
Será que eu posso oferecer num encontro à noite, num sábado à noite, para os jovens da minha igreja, uma fala sobre esse tema? Será que eu posso me dispor, né, para o pastor da minha igreja e falar, olha, eu podia falar sobre isso, que tal, vamos marcar um dia? Ou será que dentro da minha universidade eu tenho um espaço, ou, sei lá, eu sou um professor, eu tenho uma sala que eu posso oferecer para os jovens que quiserem conversar sobre isso, vai ser uma vez por mês, na sala tal, que é uma sala que é tranquila, que não vai ter impedimento da reitoria. Então, existe esse desafio de comunicar o que nós incubamos, agora gerar frutos. E assim a gente vai construir essas pontes, né? Finalmente aqui para caminhar para o final. A nossa ideia é justamente construir essas pontes entre igreja e academia, igreja e universidade, né? E uma ponte que seja sólida, uma ponte que dê para a gente caminhar em cima. Eu acho que esse também é um grande desafio, né? A gente constrói uma ponte. O que a gente vai fazer com essa ponte? A gente vai andar em cima dela, a gente vai transitar de um lado para o outro. Então, a gente, na verdade, quando a gente faz a ponte, a gente quer duas coisas. A gente quer andar em cima dela, ou seja, a gente vai transitar entre as duas margens, significa que nós vamos ter uma comunidade intelectual cristã que vai estar capacitada e habilitada e disposta a conversar na universidade, fazendo a tradução para a universidade daquelas coisas que são estranhas para a universidade, aquela língua da igreja, sabe aquela linguagem crentez que o pessoal da universidade não entende? Eu preciso conversar na universidade com uma língua que as pessoas da universidade entendam. Eu preciso traduzir doutrinas teológicas estranhas de forma palatável para as pessoas da universidade entenderem. Mas eu também preciso transitar agora para o outro lado da minha ponte e chegar na igreja e não falar esse linguajar rebuscado, cheio de termos técnicos da academia dentro da igreja. Eu preciso fazer essa tradução e explicar para as senhorinhas e para as pessoas e para os jovens que estão na minha igreja o que significa o que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre a vacina da Covid ou o que quer que seja. Entende? Eu preciso conseguir comunicar essas coisas, comunicar bem. Então, o primeiro ponto é transitar em cima da ponte. Transitar e estar disponível dos dois lados da ponte, né? Mas eu preciso de uma ponte que seja firme, uma ponte que seja sólida. Eu preciso de uma ponte que não caia. E a estrutura dessa ponte precisa ser bem feita. A abertura para eu poder caminhar e poder ser ouvido dos dois lados, né, ser recebido dos dois lados, exige que eu construa uma base, que eu saiba, né, o que a gente está, que nós saibamos o que nós estamos construindo. Isso exige muito trabalho, isso exige paciência, isso exige que a gente seja calculista, né, e que a gente saiba exatamente o terreno que nós estamos construindo. E é uma tarefa difícil. Por isso que a gente precisa de uma comunidade, porque ninguém faz isso sozinho. Tá? Isso vai permitir que a gente seja presença fiel na sociedade, que nós sejamos, né, de fato, esses cristãos que vivem na sociedade, que estão inseridos no sistema sem fazer parte dele, talvez, né, a gente pode fazer assim. A coisa do Daniel, né, na Babilônia, ou de Jeremias, né, e como que nós vamos viver na Babilônia. Jeremias 29, né, que fala sobre isso. De nós vivermos e nós nos engajarmos ali, né, porque Deus vai comunicar bênçãos àquela comunidade por meio de nós. E aí nós vamos dar bom testemunho. Aí nós vamos ser agentes redentivos, né, dentro da comunidade que nós estamos. Enfim, gente, no final das contas, hoje nós temos aí 60 grupos, nós somos 50 grupos locais e 13 ou 14 grupos temáticos, né? São grupos que são apenas online, que conversam sobre temas específicos. Mas essa riqueza que nós temos de grupos locais espalhados pelo Brasil, em todas as regiões, né? A gente tem 4 estados que não tem, né? Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins também, que não tem grupo ainda. Mas nós estamos aí no Brasil praticamente todo, e graças a Deus, Deus tem dado graça para que a gente encontre pessoas cada vez, né, em um lugar diferente, que esteja interessado, que queira começar um grupo,
pessoas que querem falar, olha, na minha comunidade eu acho que tem espaço para isso, vamos começar um grupo? E aí eu falo com a pessoa, vamos caminhar, vamos fazer. Né? É isso que a BC2 tem tentado fazer. Ou seja, o grupo da Rural, os grupos do Rio, não estão sozinhos, né? No Rio a gente tem aí o grupo da Rural, tem o grupo lá no Rio, que era um grupo da UFRJ, né, Bruno? Agora não está mais, a gente está pensando na cidade do Rio geral. Tem um grupo em Niterói, tem um grupo em Maricá, a gente tem um grupo em Petrópolis, tinha um grupo lá em Macaé, que acabou agora, não está em atividade. Enfim, tem um pessoal lá em São Pedro da Aldeia que também começou um grupo, mas não conseguiu continuar. E assim a gente vai seguindo, né? Com essas ideias, essas propostas e muitas pessoas engajadas, sendo capacitadas a lidar com isso dentro das suas comunidades. Tá bom, gente? É isso que eu queria trazer para vocês rapidamente. Rapidamente nada, né? São 54 minutos que eu estou falando aqui. Mas é isso, Arthur. Os grupos são uma bênção. Os grupos são maravilhosos. Eles têm um potencial enorme. Cada grupo tem um potencial enorme de ser uma incubadora de virtudes, de ser um catalisador desse assunto que é um assunto inesgotável, falar sobre fé e ciência das mais diversas formas. E nós contamos com vocês para continuarem essa caminhada, para fazerem isso para a glória de Deus, diante de Deus, né? E comunicar isso para os nossos irmãos, para a igreja, como serviço. Tá bom? É isso aí, Arthur. Muito obrigado, Thiago. Excelente apresentação. Como eu disse, né, a gente está gravando, e isso vai ficar disponibilizado depois para o pessoal poder acompanhar, né? Quem não pôde estar, tem outras pessoas e não puderam estar, né? Mas até que a gente conseguiu, a Vivi está aí, ela conseguiu a internet dela, acho que resistir. Entraram umas outras pessoas, o Bruno Borba, acho que agora ele saiu, ele estava, acho que ele justamente agora caiu ou saiu. Mas o Marcos, na verdade não é Marcos, é a Lorena, é que o Marcos é o esposo da Lorena. A Lorena está aqui, a Lorena é uma das pessoas mais ativas aqui no grupo, ela trabalha na Fiocruz. Que joia! Ela é uma das pessoas mais ativas. E ela não é nem formada, ela não estuda na Rural, mas ela foi uma pessoa que chegou no online para ela, por isso é uma das pessoas pela qual ela quer manter a coisa híbrida também, porque ela atua muito, mas até também, eventualmente, presencialmente, ela pode estar. E muita gente acho que vai, tem a Priscila Oliveira, eu realmente desculpa, Priscila, não sei se você é de algum núcleo do Rio, se você é do nosso núcleo da Rural, às vezes até porque é tanta gente naquele grupo, tem muita gente no grupo e poucos vêm para a reunião, então se você for da Rural, você me desculpa, às vezes eu nem sei, ou não sei se você é de outro núcleo, porque eu também convidei pessoas dos outros núcleos, né, daqui do Rio, mas se você puder depois dizer no chat, porque eu não estou lembrando de cabeça, ela está rindo, botou uma carinha rindo, mas eu não sei, se você puder dizer aí, se você, qual núcleo que você é. Mas, então, essas pessoas estão aqui, o Thiago está aí aberto, gente, ficou todo mundo quietinho, mas se alguém quiser perguntar, eu sei que o André é um que gosta muito de falar, não sei se o André, que é professor aqui da Geografia na Rural, e tem me ajudado muito, se o André quer comentar alguma coisa, eu achei excelente para que o pessoal entendesse de fato, e a BC2 tem vários projetos, a gente está sempre compartilhando lá no grupo, as meninas mesmo, a Vivi, a Lorena, tal, tem sempre colocado as notícias no nosso Facebook, no Instagram, que elas administram também, colocando as notícias. Tem muita coisa que a BC2 está fazendo. Tudo isso só é possível se nós trabalhamos por causa dos grupos, né? Essas unidades vão fazendo toda a força e toda a corrente. Hoje a BC2 tem a Unus Mundos aí, eu coloquei isso lá no grupo, que é um trabalho maravilhoso, é uma revista, não exatamente com a cara puramente acadêmica, mas uma revista mesmo, com colunas, né? Que também vai ter o seu espaço também para publicações acadêmicas, mas é uma ideia de quase que um fórum digital. Eu achei muito bacana essa iniciativa. O fórum, o Radar ABC2, a própria Lorena, se eu não me engano, se ela conseguiu, mas ela pode confirmar, a Lorena, ela chegou, acho que ela queria escrever um texto naquele primeiro edital que teve de artigos, eu não sei se ela escreveu, não lembro. Agora você tem no Radar ABC2 aberto aí a possibilidade de edital dos livros também, né, para escritores. Eu estou até interessado, eu estou pensando em botar alguma coisa aí, mas assim, a gente tem muitas oportunidades, muitas coisas que a BC2 faz, mas tudo isso é possível porque existem os trabalhos locais, porque missionalmente é uma das coisas mais importantes. Tudo é importante, mas
são os tentáculos da ABC2, é assim que a gente consegue chegar. Às vezes, em algumas situações, é mais difícil manter o núcleo na universidade, mas também tem gente que tem dificuldade de manter até na igreja. E a gente, cada região, cada situação vai tendo a sua necessidade. Há pessoas que fazem, às vezes, um núcleo casa das pessoas mesmo e tal. Mas é bom quando a gente consegue entrar na universidade. Aqui na Rural, a gente está conseguindo manter como algo ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Inclusive, agora eu vou até renovar, né? Porque eu estava esperando a ata para o processo burocrático para renovar lá o grupo, né? Para renovar no sistema. Espero que continue. Então, assim, porque é importante, eu acho muito legal a gente ter essa pegada na universidade. Então, tudo isso eu fiz questão de trazer o Thiago aqui para vocês verem que a ABC2 não está longe dos grupos, mas para que todos que estão vendo agora, os que vão ver depois, entendam a importância. Que uma outra coisa que eu sempre falo, né? A máquina só roda se a gente for da associação. Claro que durante a graduação a gente entende as dificuldades também, sempre falo de se associar, mas tudo bem, mas participe, se envolva, você está ajudando dessa forma, ore, mas se prepare para que um dia também você possa ser membro, que você possa se associar, porque também isso é importante, porque o professor Covolano vai ter 1000 anos, nem o Guilherme, nem a gente também. Então, a gente quer um dia lá no futuro olhar e ver essas pessoas como precursores, né? Mas há toda uma questão que envolve a continuidade, né? Então, acho que isso é muito importante. O André, acho que quer falar alguma coisa? Vai, André? Então, eu falo sim, Arthur. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês conseguem me ver, me ouvir bem. Estou te vendo. Tá ótimo. Tá ok, André. Não, primeiro é o seguinte, agradecer ao Thiago aí pela exposição, acho que foi muito esclarecedor, pelo menos para mim. Eu conheço a ABC2 de longe há muito tempo, acho que talvez desde 2015, né? Esses movimentos do Thiago foi bacana você apresentar esse histórico, Thiago, bem legal. E aí eu me aproximei mais agora por conta do Arthur, mas, assim, particularmente eu já vinha construindo uma iniciativa pessoal com colegas, juventudes próximas, né? Um grupo eu posso chamar assim, grupo de estudos, de leitura, que a gente tem aqui em Nova Iguaçu, que o debate passava na relação entre fé e trabalho, fé, vida social, né? Um pouco nessa perspectiva. E, assim, são duas coisas que eu queria só ressaltar. E se você quiser falar um pouco mais, eu gostei muito, muito da ideia de incubadora de virtudes. Né? Não é só de virtude intelectual, acrescentaria, mas de uma série de outras virtudes ou frutos do espírito que acabam perpassando a natureza do que a ABC2 produz. Né? A capacidade de saber ouvir, de ter uma inteligência humilhada, de ter de ser humilde o suficiente de ouvir o outro com o tempo e discutir com ele, assim. É um pouco que falta na academia, não sei se Arthur concorda comigo, há uma certa soberba intelectual em muitos fóruns, não só nos fóruns cristãos, não. E que falta também essa humildade em certos espaços, né? Então, achei bem curioso e legal o termo. O segundo é a popularização disso, né? Eu vou só fazer um comentário do que o que você comentou já está acontecendo do ponto de vista implícito. Cheguei a comentar com o Arthur, algumas lideranças locais, pastores, já têm conversado comigo sobre pequenas palestras a grupos de jovens universitários sobre essa relação com a ciência. E aí, muito, muito por conta desse breve envolvimento com a ABC2 aqui. E aí, o que é o legal? É porque, mais do que a gente expor, tem pessoas já identificando uma necessidade, né? Sobretudo, eu aí aqui acho que eu falo para a maior parte de cristãos, do dilema, pelo menos que tem aqui na periferia onde eu moro, na Baixada, na ideia de que a universidade é capaz de desvirtuar o jovem cristão, né? Vai desviar. E aí um pouco dessa conversa passa por aí, porque as pessoas falam, mas o André ali, ó, é professor da universidade, mas se desviou. Então aí as pessoas querem entender, os jovens querem conversar. E é um papo que, do ponto de vista prático, não circula nas nossas igrejas.
Não está no púlpito isso, né? Não faz parte do sermão de domingo. E é engraçado, eu gosto de falar para caramba, já vou parar de falar. O Tim Keller, né, quando ele escreve um livro lá sobre trabalho, fé, enfim, ceticismo, ele comenta isso, né? Assim, numa sociedade como Nova York, uma sociedade marcada por uma sociedade do trabalho, se você não tiver um discurso sobre a vida cristã e o trabalho, é você ter uma prática cristã que, em vão, não vai alcançar aquela cultura. E hoje nós temos grandes círculos que são fechados. A universidade é um círculo fechado para a fé cristã, muitas vezes, e a igreja é um círculo fechado para a ciência. E essa noção da construção de ponte, para mim, nossa, foi sensacional, porque vai ao encontro de muita coisa que eu tenho pensado, com prática de fé, com prática de vida. Bem legal, me empolguei ainda mais com a Cabeça 2, então mais animado. A ideia é essa. A ideia é a gente precisa de pessoas empolgadas. Alguém mais? Pessoal, ninguém quer fazer um comentário? Só mesmo eu e o André falando. Lorena, que está por aí, com o nome de Marcos, mas é Lorena. Lorena, você quer falar alguma coisa? Lorena, eu gosto de perguntar. O Bruno Borba está aí. Se quiser falar, gente, alguma coisa, perguntar alguma coisa, conversar aí com o Thiago, senão a gente pode ir caminhando terminar, mas se alguém quiser falar... Boa noite. Hoje eu não vou falar não, mas na verdade, só agradecer aí a palestra, parabéns aí pela palestra, foi muito bom pra gente. Joia, muito bom, Lorena. Bom, pessoal, beleza. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente fala, senão vamos encerrar, né? Já está tardinho. Mas, assim, de qualquer maneira, nós gravamos, né? Então, nós vamos disponibilizar isso ou na fanpage ou no YouTube, que a gente está botando esse canal do YouTube ainda no ar, porque tem uma novela aqui no nosso e-mail. Porque quando foi criado o e-mail da ABC, eu não lembro como é que foi isso, mas quando foi criado o e-mail da ABC2, não foram os meninos que criaram lá atrás, criaram aquele e-mail tipo controle de paz, você está entendendo? E aí, é como se o e-mail fosse uma criança. Então, assim, aí tudo tem que autorizar, é uma novela, eu estou tentando resolver isso ainda, porque ele não libera criar o canal do YouTube. Eu posso criar um outro e-mail, eu queria tentar desfazer esse novelo. Mas aí a gente vai disponibilizar, né? E isso aí vai se resolver. Mas, Thiago, cara, te agradeço muito. Acho que o Bruno quer falar alguma coisa. Fala aí, Bruno. Isso, eu até teria alguma coisa para falar. Agradecer mesmo, que essa palestra é muito, muito importante. Assim, e uma ideia, já devem ter falado isso, mas uma ideia para ter palestra desse tipo em todos os grupos de estudo. Tipo, é frequente, né? Com alguma certa frequência. Fiquei bem interessado em fazer algo parecido. O pessoal entender o que é, e essa questão dos princípios e relacionando com virtudes, e relacionando com as questões de dor de espírito mesmo, isso dá uma robustez para falar que a gente está aí com uma missão mesmo, missão para Deus mesmo. Fica muito evidente quando você usa lá as virtudes, tá? Muito legal isso. Legal. A gente está querendo, de fato, conseguir fazer com que isso seja compreendido melhor pelos grupos, principalmente porque os grupos sempre tem gente nova chegando, né? Então, é algo que tem que ser repetido com frequência mesmo. A gente está fazendo agora, né, o esquema dos treinamentos de líderes e para que os líderes sejam capacitados para transmitir isso também. Porque, assim, por mais também seja bom a gente trazer as pessoas da BC12 e tal, o coitado do Thiago, ele não pode apresentar isso para 60 vezes, né? Mas, assim, a gente tem, por isso, eu acho que realmente os líderes serem capacitados, não só isso, mas com essa ideia dos grupos menores, né, dos pequenos grupos, com seu, assim, tem o Thiago lá em cima como um coordenador desses grupos, por exemplo, mas com essas subdivisões, essas ramificações que a BC2 está fazendo agora, ou seja, com grupos, com tutores, né, coordenando lideranças, né? Eu acho que isso vai facilitar muito, porque até os grupos podem interagir e fazer isso de maneira local, até compartilhando seus líderes, né, apresentações e tal. Chegou um ponto, né, que são tantos grupos que é difícil de estar presente para todos e de acompanhar todos de uma vez, né? Então, a gente vai fazendo essas divisões aí. Gente, o Arthur vou precisar beleza, fechar vamos aqui. Terminar. Então, vamos terminar. Eu vou fazer uma oração para terminar. E agradeço de novo, Thiago, e obrigado aí a todo mundo que esteve aqui. E Valeu, vamos orar. Arthur, prazerão.
Vamos orar para terminar aqui. Deus, Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por que você nos permitiu estarmos aqui. Obrigado pelo Tiago nos trazendo essa palestra. Que as pessoas, outras pessoas que vão assistir, que esse vídeo vai ficar disponível, que você possa estar... não uma questão de quantidade, mas você possa estar realmente escolhendo aquelas pessoas que vão ajudar em todo esse progresso, especificamente aqui do Grupo da Rural, que a gente consiga fazer o que nós temos planejado, e assim com todos os outros núcleos e grupos da ABC2. Abençoa a vida do Tiago, sua família, toda a sua missão na ABC2. É assim que a gente ora em nome de Jesus. Amém. Valeu, Tiagão. Amém, amém. Um grande abraço. Valeu, gente. Valeu, Tiago. Valeu, Bruno, Priscila. Obrigado, Tiago. Ana. Valeu, Arthur. Prazer. Até mais. Valeu, galera. Falou. Espero vê-los presencialmente uma hora. Sim, sim. Muito bom.